Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos fazer a questão do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino fundamental. É o PET volume 7, que tem como unidade temática grandezas e medidas. Em especial, medida de comprimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo. Questão número 1. Vamos medir o comprimento da sala da sua casa. Você e um adulto de sua família vão percorrer a distância referente ao comprimento da sala da sua casa e contar a quantidade de passos que deram. Letra A. Anote na tabela o nome de vocês e a quantidade de passos de cada um. Então eu vou colocar aqui o meu nome, professor Elton, e o nome do meu filho que me ajudou nessa atividade, no caso, Vinícius. Então eu contei aqui a quantidade de passos que tem o comprimento da sala da minha casa e encontrei 7 passos. Já o meu filho contou e encontrou 12 passos. Letra B. O adulto de sua família e você deram a mesma quantidade de passos para medir a sala de sua casa? Bom, no caso o adulto sou eu, a criança, é o meu filho Vinícius, e a quantidade de passos foi diferente. Então aqui a resposta é não. Por quê? Bom, o principal motivo é que o tamanho das pernas são diferentes e isso vai influenciar no tamanho do passo. Então eu coloquei assim, porque o tamanho das pernas é diferente. Logo, os passos apresentam tamanhos diferentes. Quanto maior as pernas, maior vai ser o passo, Logo, eu dei uma quantidade menor em relação aos passos do meu filho. Questão 2. Vitor vai usar os pés para medir o comprimento de um colchonete. Para isso, ele colocou um pé na frente do outro e vai trocá-lo de posição até chegar ao fim do colchonete. Então está aí um pé na frente do outro e ele vai fazer isso até o final do colchonete. Letra A. Quantos pés faltam para Vitor medir o comprimento? Bom, está faltando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando então 7 pés. Letra B. Quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento? Bom, está faltando 7, ele já colocou 2 vezes, então o pé dele cabe exatamente 9 vezes em cima do colchonete. Questão 3. Pedro e o avô estão usando o palmo para medir o comprimento de uma prateleira. Então está aí o palmo, é a mão aberta. Então está aqui o palmo do Pedro e o palmo do avô de Pedro. Letra A. Quem tem o palmo maior? Então, olhando aqui para as duas mãos, quem tem o palmo maior é o avô. Então, o avô tem o palmo maior. Letra B. Por que Pedro e o avô encontraram medidas diferentes? Bom, encontraram medidas diferentes devido ao tamanho do palmo. No caso aqui, o Pedro ele encontrou 1, 2, 3, 4, 5. Ele conseguiu colocar o palmo 5 vezes. Já o avô dele colocou 1, 2, 3, 4 vezes. Então, encontraram medidas diferentes porque os palmos possuem tamanhos diferentes. Logo, a quantidade encontrada por cada um também vai ser um valor diferente. Na régua apresentada a seguir, destacamos, no caso, 1 milímetro. O que é 1 milímetro? É eu pegar 1 centímetro, então na régua o centímetro vai do 0 até 1. Então do 0 até 1 nós temos 1 centímetro. E eu pegar, no caso, esse centímetro e dividir em 10 partes, um pedacinho vai ser o chamado milímetro. Então um pedacinho é 1 milímetro. Tá? E 1 centímetro é a distância do 0 até o 1. Tá? Então do 0 até 1 eu tenho 1 centímetro. Peguei o centímetro e dividi em 10 partes. Cada parte equivale a 1 milímetro. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Bom, tá aqui, 1 centímetro. Se eu dividir em 10 partes, quantos milímetros cabem aqui dentro? Cabem exatamente 10 milímetros. Tá? Então, dentro de 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Questão 4. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetros. Então, na letra A aqui, eu tenho um giz
né? Quantos centímetros tem esse giz? Então, começando no 0, eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros. E agora, quantos milímetros? Bom, dentro de 1 centímetro tem 10 milímetros. E dentro de 2 centímetros tem 20 milímetros. Dentro de 3 centímetros, 30 milímetros. E dentro de 4 centímetros nós temos 40 milímetros. Perfeito? Então, cada centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, 4 vezes 10, 40. Né? Está somando aqui o 10 4 vezes. Já o lápis, ele mede quantos centímetros? Então, começando no 0, a gente chegou até o 9. Então, ele tem 9 centímetros. Como cada centímetro tem 10 milímetros, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10. Vou somar o 10 durante 9 vezes. Isso vai me dar 90 milímetros. Questão 5. Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. Então está aqui a Lúcia, colocou no 0, certinho, foi até o 6. O Breno, ele colocou o giz antes do 0, ou seja, esse pedaço que está antes não está sendo medido, por isso ele não conseguiu chegar no 6, ele chegou num valor antes do 6. Letra A. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera e por quê? Bom, então quem mediu de maneira correta foi a Lúcia. Por que a Lúcia? Porque ela começou na origem, ela começou no 0. Já o Breno, ele não começou no 0. Então eu coloquei assim, a Lúcia mediu de maneira correta porque ela iniciou partindo do 0, que é o ponto inicial. Toda vez que a gente for medir algum objeto, vamos iniciar sempre no 0. Letra B. Quantos centímetros mede esse giz de cera? Bom, como foi a Lúcia que mediu de maneira correta, começando no 0, esse giz mede 6 centímetros ou 60 milímetros. Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.